Mas hoje eu queria abordar um tema com vocês de maneira proposital. Eu quero falar um pouco sobre a revitalização da igreja. E o tema da mensagem é Revitalizando a Igreja no Ministério Pastoral. Eu acho até que o melhor título seria Revitalizando a Igreja a partir do Ministério Pastoral ou através do Ministério Pastoral. Mas esse foi o título que me deram para eu desenvolver, para eu trabalhar numa outra igreja e que eu vou falar num congresso. E eu queria trabalhar com vocês nesta noite o capítulo 2 de 2 Timóteo, capítulo 1 de 2 Timóteo. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 11. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 11. 6 a 11. Certo. Então, eu vou pedir para que alguém leia com uma voz bem impostada para que saia no nosso... 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 11. Posso ler? Pode. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Amém, queridos. Bom, então esse texto é o texto que eu vou utilizar como base para a minha palestra. O texto base da palestra será este texto. E enquanto eu estudava, preparava, colhia material para o estudo, eu me deparei com um pensamento, uma frase de Calvino, de João Calvino, grande reformador, e que me chamou muita atenção. Eu falei, gente, que frase interessante. Vocês sabem muito bem, devem saber um pouco da história de Timóteo, né? Então, Timóteo teve, eu vou falar mais à frente, com mais vagar, né? Mas Timóteo teve uma criação com base no Antigo Testamento. Ele teve um aprendizado sobre a lei, né? Sobre o Antigo Testamento também. Então, isso proporcionou a ele uma vida de ética, moral, de um bom comportamento. Ele foi bem instruído, né? Então, isso é muito interessante que se diga. E aí eu encontrei uma frase aqui de João Calvino que eu queria repassar para vocês. E eu não sei se vai falar tanto ao coração de vocês, como falou o meu coração quando eu li isso. Eu falei, cara, que coisa tremenda, né? Olha só, Timóteo foi criado de tal modo que pôde sugar a piedade junto com o leite materno. Vou repetir. Timóteo foi criado de tal modo que pôde sugar a piedade junto com o leite materno. João Calvino. Vocês perceberam o que ele quis dizer aqui? Ou seja, ele desde a mais tenra idade, ele aprendeu a palavra de Deus. Desde muito cedo ele foi instruído em casa. Ele teve uma boa orientação, uma base, né, espiritual. E isso é muito interessante porque quem tem filhos, né, e cuida desses filhos e é crente, ora com o filho, lê a Bíblia para o filho, traz o filho à igreja, isso é de uma importância vital, é algo maravilhoso, é algo extraordinário para aquele que tem esse privilégio. E aí é curioso observar que na primeira epístola de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim para Timóteo, que não queria que ele fosse negligente com o dom que havia nele, né? Então, em primeiro lugar,
Na primeira epístola, Paulo diz, olha, não quero que você seja negligente com o dom que há em você. E eu estou falando sobre esse assunto hoje também, porque se aproxima a ordenação do Ricardo, né? Eu ainda não sei qual vai ser a parte, falei hoje com o secretário presbiterial, ou melhor, o secretário executivo do presbitério, e eu não sei qual vai ser a parte que vai me caber na cerimônia, né? Alguma coisa eu vou fazer na cerimônia, estou vendo aí, estou aguardando o que eu vou ter que falar. Então eu tenho que pensar muito sobre a questão pastoral. São duas mensagens, na verdade, né? Na verdade tem a pregação, tem uma parênese, uma palavra para o pastor que vai ser ordenado e uma palavra à igreja, isso é normal, né? Então é como se eu falasse para o Ricardo, levando algum conselho, alguma orientação, entendeu? E aí, queridos, o que me chama a atenção é justamente isso, que Paulo tinha um cuidado muito grande com Timóteo. Paulo era amigo de Timóteo, Paulo discipulou Timóteo, Timóteo era filho na fé de Paulo. Então veja como se deu esse relacionamento e o quanto Timóteo foi bem influenciado porque teve uma pessoa da grandeza do apóstolo Paulo para orientá-lo. Mas na segunda carta, ele já fala o seguinte, ele pede para que Timóteo reavive o dom que havia nele. Na primeira carta, ele fala para que ele não fosse negligente com o dom. Na segunda carta, ele fala, reavives o dom que há em ti. Timóteo, nós sabemos bem, ele tinha problemas, algumas dificuldades muito sérias, que talvez ele não passasse em nossos dias pelo crivo. Pode falar? Sabe mais ou menos a idade dele? Alguns autores dizem que ele tinha em torno de 35 anos, 30 e poucos anos. E naquela época, por incrível que pareça, era tido como alguém jovem para uma atividade de liderança, né? Hoje já não seria para nós, mas naquela época era visto assim. E aí, o que ocorre? Ele tinha alguns problemas, e esses problemas, eu acredito, que se fosse hoje com algum obreiro, ele seria descartado de pronto, a não ser se tivesse, é lógico, um pastor do quilate de Paulo, um pastor com a mesma visão de Paulo, de não desistir do outro, apesar de suas debilidades e fraquezas. E aí, irmãos, eu escrevi aqui, né? Timóteo tinha os problemas da mocidade, da sua saúde debilitada e do temperamento tímido contra os quais ele teria de lutar. Problemas de ser jovem, as paixões da mocidade. Eu lembro que uma ocasião, lendo um livro de David Schull, que antes era Paul Yong Schull, agora é David Schull, ele dizia o seguinte, que quando jovem no ministério, ele sonhava em ficar logo um ancião, ficar velho. E ele respondia por que ele queria isso. Porque ele acreditava que quando ele ficasse velho, ele ia ser menos tentado, né? Então ele poderia exercitar o seu ministério de forma melhor, porque não sofreria as tentações próprias da mocidade. Então isso é muito interessante quando eu li a respeito disso. Mas o curioso é que os anos se passaram e ele ficou velho. Ele é vivo ainda, David Schull. E o que ele foi, o que ele sentiu? Coreano, né? Coreano, da Coreia do Sul. Ele percebeu que as tentações, embora mais velho, as tentações não haviam passado. Ele continuava a ser tentado. Esse era o primeiro obstáculo na vida desse homem chamado Timóteo. E é o problema na vida de todo ser humano, todo homem, né? E veja que para alguém que vai revitalizar uma igreja, que vai trabalhar na revitalização de uma igreja, esse homem, essa pessoa precisa vencer esses obstáculos que estão diante dele. O primeiro obstáculo que a gente vê aqui é o obstáculo das tentações da mocidade. Depois, nós podemos ver também que havia um outro problema com ele, que era a sua saúde frágil. O próprio apóstolo Paulo orienta que ele tomasse um pouco de vinho por causa dos seus problemas estomacais. Mas é curioso observar
que não somente ele... Já deu esse conselho, Ricardo? Ricardo não vai aceitar esse conselho, eu sei Não disso. vai aceitar esse remédio. Não, tudo. Mas ele não aceita. E aí, o que acontece? É um conselho diferente. E aí, o que acontece? João Calvino tinha também uma saúde precária. Era alguém que sofria também com enfermidades. E foi o grande teólogo que todos nós estudamos até hoje, inclusive aqueles que pensam diferente dele. São obrigados, para serem bons teólogos, a estudar também os livros de João Calvino. O grande pregador Charles Spurgeon também foi alguém que sofria de enfermidade. No caso dele, era a depressão. Ele sofria de uma depressão terrível. E o que é curioso quando você lê sua biografia é que ele era praticamente empurrado ao púlpito para pregar, porque às vezes ele não queria pregar, mesmo sendo ele o príncipe dos pregadores. Segundo alguns, o maior de todos os pregadores, de todos os tempos, foi Charles Spurgeon. E ele era quase que empurrado para pregar, né? E o mais curioso ainda é que a depressão vinha mais aguda na vida dele, não depois de momentos de fracasso ou em momentos difíceis, mas a depressão vinha justamente depois de grandes vitórias e triunfos. Aí ele passava pela depressão. Na minha cabeça de leigo, eu imaginava, antes de estudar teologia, que me abriu um pouco o horizonte também nesse sentido, eu imaginava que alguém que tivesse uma depressão a teria num momento muito difícil, né? Mas não depois de um momento de uma grande vitória. E parece que é isso mesmo que acontece. A sua esposa não está aqui para confirmar, mas pelo que eu li, que ela é psicóloga, mas foi o que eu li a respeito do assunto, não é? Então veja só que não foi só Timóteo que teve problemas, que tinha problemas. Outras pessoas também tiveram sérios problemas na saúde. Um outro problema dele, uma outra questão difícil, era a sua timidez. Mas se nós olharmos para a Bíblia, Timóteo não foi o único a demonstrar certa timidez durante o seu chamamento da parte de Deus. Nós vemos, por exemplo, Moisés. Moisés disse que era pesado de língua. Nós vemos Jeremias também. Nós vemos Gideão também, dando as suas desculpas, dizendo que estava incapacitado, falando das suas dificuldades para o exercício do ministério. E eu digo a você uma coisa, eu também era tímido e inseguro, mas sempre soube que Deus havia me chamado para comunicar sua palavra. Era uma certeza que eu tinha. Não sabia como isso iria se dar, como eu venceria essa timidez. Mas aconteceu, graças a Deus. E meu filho me perguntou certa feita: pai, como é que você tem coragem, pai, de ir lá na frente? Isso já faz alguns anos. Como é que você tem coragem de ir lá na frente e falar aquelas coisas que você fala, pai? Pai, tem hora que você vai lá na frente e chora. Começa a pregar lá um negócio, começa a chorar na frente de todo mundo. Tem dia que você fala uma coisa engraçada e todo mundo começa a rir. Como é que você tem coragem de pagar? Vou usar a expressão que ele usou na época. Eu lembro como se fosse hoje. Como é que você tem coragem de pagar esse mico? Né? Meu filho me dizendo. Mas eu digo a você uma coisa. Quando Deus chama a gente para uma tarefa, a gente acaba perdendo com o tempo, vencendo, superando esses obstáculos que às vezes são fatores difíceis no nosso progresso, em nossa vocação, né? Mas Deus nos ajuda e a gente consegue vencer. Pode falar, deve falar. Eu me lembrei que meu pai sempre trabalhou nessa área de estofamento, né? A vida dele toda. Aí um dia, ele antes de morrer, ele falou assim: Paulinho, quando eu for embora, você continua. Aí foi muito engraçado, agora você me lembra exatamente. Eu fiquei sozinho, trabalhando e tem um telefone. Não tinha, já tinha celular, mas não era tão a febre assim não, né? Ele morreu em 2000, aí o telefone, tinha um telefone fixo. Eu ficava, meu Deus do céu, eu quero que o telefone toque e ao mesmo tempo eu não quero que o telefone toque. Porque eu vou ter que, o que eu vou falar para os clientes?
Aí o que aconteceu? Deus me deu graça. Hoje eu ligo para o cliente, o cliente não liga para mim, eu ligo para o cliente, oi, tudo bem? Isso aqui, nada, bem. Né? E o curioso, Paulinho, assim como você superou essa dificuldade, o interessante é que os nossos obstáculos não são fatores impeditivos para Deus revitalizar a sua igreja. Ele próprio começou uma excelente obra em nossas vidas e há de concluí-la, como a própria palavra de Deus nos diz. Aquele que começou a boa obra há de concluí-la, ou de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E também, pode falar. Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos, que eles, perfeito, muito bem lembrado. E aí, vou usar na minha palestra, E aí, o texto ainda nos diz assim, e é o Senhor quem escolhe pessoas inacabadas como nós para essa bela tarefa. Ele escolhe pessoas inacabadas como nós. Moisés não foi preparado? Exatamente, foi. E Davi também, né? Tudo que aconteceu na vida deles, Deus estava realmente, soberanamente... Quem foi assim, tirado assim? Não, de forma alguma, não. Todos eles, Davi, Moisés... Há um treinamento da parte de Deus, há uma condução de Deus. Não preparado para a batalha lá na frente, preparado para a batalha agora. Exatamente. Abraão, imagina, mas não estava lá na dele, não tinha nada. Ele, sabe, eu farei de você uma grande nação. Exatamente. Que loucura, né? Então, o Senhor escolhe pessoas inacabadas. Talvez a gente pense assim, eu nunca vou fazer um sermão como aquele pastor ali, eu nunca vou pregar como ele prega, eu nunca vou ter o cabedal de conhecimento, a fluência verbal que aquela pessoa tem. Gente, Deus é capaz de fazer isso através da história de cada um. E até mais às vezes, né? Isso é muito interessante. O ministério pastoral é de suma importância para a revitalização da igreja. Uma igreja em processo de revitalização pode ser uma grande experiência para o pastor, mas também pode ser fatídica para ele. Caso a igreja sobreviva, ele será reconhecido, mas se por acaso não for bem sucedido, receberá as críticas mais ferrenhas e implacáveis. Uma igreja a ser revitalizada demanda muita disposição e resiliência. É um termo que se usa hoje, né? Muito, né? Resiliência. Ou seja, tem que ser elástico. Você tem que, de repente, passar por uma prova e ir lá, e daqui a pouco você volta e mantém a forma, né? Você não volta defeituoso, como elástico, né? É resiliente. E mais ainda, outra coisa muito interessante dizer aqui é o seguinte, uma igreja a ser revitalizada demanda muita disposição e resiliência, pois em alguns momentos ela parece que vai voltar a viver, mas em outros a impressão que se tem é que vai perecer. O grande desafio é que essa realidade de alternância acontece durante no período desse processo. Sendo assim, o pastor precisará de algumas coisas. Então pense comigo, você quando está num processo de revitalização, tem hora que você olha e fala assim, cara, agora a coisa vai. As coisas estão entrando nos lugares. Agora vai crescer, vai se desenvolver, vai ter vida outra vez, vai ser uma bênção. Daqui a pouco, outra vez, acontecem algumas dificuldades, alguns problemas, e você fala, meu Deus do céu, parece que tudo voltou à estaca zero. Então, requer do pastor, do líder, do pastor, ministro, que ele tenha muita resiliência, muita confiança em Deus, tenha fé e conte com Deus para Deus animá-lo, porque senão ele não aguenta, porque são experiências muito fortes. E é por isso que a gente precisa pensar também no que o pastor há de precisar neste momento. A primeira coisa que eu coloquei aqui foi a seguinte: a soberania de Deus em nosso chamado pastoral para sermos instrumentos da revitalização. É Deus quem nos chama e nos dota das qualidades para o pleno exercício do nosso chamado. Ou seja, quando Deus te chama e Deus te coloca numa realidade, por mais difícil que ela seja, Ele vai te dar as condições, a força, o amparo
para que você seja um instrumento dele de revitalização naquele lugar. Ele vai te dar força, ele vai te dar coragem. Ainda que você passe por pressões e lutas, você vai conseguir. Os nossos dons precisam ser desenvolvidos e usados. Ou seja, os dons que nós temos, eles temos os dons, mas nós precisamos de aperfeiçoamento. Nós precisamos ler, nós precisamos ir a congressos, nós precisamos interagir com outras lideranças, precisamos ler a respeito do assunto. E, obviamente, não aplicar na nossa igreja, na nossa casa, tudo aquilo que nós aprendemos de um outro lugar, porque as realidades são diferentes. Mas é muito importante que os nossos dons sejam desenvolvidos. E aqui uma coisa muito importante que Paulo está dizendo para Timóteo. É necessário que ele fizesse o quê? Que ele mantivesse essa chama acesa. Manter a chama acesa. Tem até um hino antigo, um cântico, né, que dizia: Senhor, mantenha essa chama acesa, né? Um cântico alegre da época de Asaf Borba, anos 80. E aí o que acontece? Nós precisamos manter essa chama acesa, o nosso dom ativo, não permitir que a gente fique acanhado. E era isso que Paulo temia que acontecesse com Timóteo. Que Timóteo, por ser mais tímido, por ter sido criado por duas mulheres, sua avó e a sua mãe, o receio de Paulo é que ele não tivesse a firmeza para enfrentar os embates que às vezes acontecem dentro da comunidade, dentro da própria igreja. E é isso que Paulo está trabalhando nele, para que ele pudesse ser forjado para enfrentar esses momentos que fazem parte da vida espiritual. Nós não podemos nos acanhar. Precisamos ser respeitosos, educados, mas firmes. Deus nos chamou para uma tarefa muito importante. A convicção de que Ele nos chamou não pode escapar da nossa mente. Foi Ele quem nos chamou. Essa certeza não pode faltar em nós. Bom, e aí, o segundo ponto que eu trabalharia aqui, estamos falando de revitalização da igreja a partir do ministério pastoral, reencontrar a alegria de ser pastor. Eu lido com muita gente, com muitos pastores. Existem pastores que já não querem mais estar no pastorado, já não encontram mais alegria, sabor, paixão, sentido para a vida. Muitos pastores estão no ministério porque não tem mais uma outra coisa a fazer. Se tivessem uma outra coisa a fazer, eles no dia seguinte iriam mudar de atividade, não seriam mais pastores. Por quê? Porque para essas pessoas o ministério se tornou extremamente pesado. Mas como chegar a essa situação? Tem alguma explicação? Por que chegaram nessa situação? Bom, você me acompanha de perto, né? Você deve ver aqui, nesses quase 7 anos, a luta pastoral. Não preciso entrar em detalhes. Você deve perceber. Então, tipo assim, para o sujeito, ele aguentar esse rojão, ele tem que estar muito em Deus, tem que Deus cobrir a vida dele, porque é extremamente difícil. Você sofre, você chora, você às vezes chega na igreja muito triste, muito abalado, você se sente às vezes sozinho, você às vezes observa a igreja vazia, com alguns visitantes de repente, e você tendo que de repente cantar, pregar, e você, meu Deus, eu não tenho esse dom de cantar, eu não sei tocar um instrumento, mas eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, na expectativa de que Deus use tudo aquilo para que aquela pessoa acabe ficando na igreja. E obviamente a gente sabe que as pessoas chegam num lugar e veem um lugar pequeno, o que elas pensam? Não é tão bom assim, entendeu? Ou então aqui não tem um ambiente propício para os meus filhos pequenos, aqui não tem lugar para os meus adolescentes, então eu não vou ficar aqui nessa igreja, por melhor que o pregador seja, por melhor que o pastor seja, eu não vou ficar aqui nessa igreja. Hoje em dia as pessoas desanimam com muita facilidade. Exatamente. Né? Qualquer coisa, assim, elas não têm um propósito firme de pensar assim, no travesseiro e falar, eu estou num projeto
que eu quero estar firme por isso, não refletem, uma coisa assim que tem Exatamente. vontade, não faz sentido e... Pois é, mas o que você falou, né? As pessoas desistem com muita facilidade, não só no pastoral, mas em outras coisas. E outras coisas. Agora, sempre existiu, quer dizer, o pastor Reverendo Teotônio, né? Enfrentou a dificuldade dele, né? Porque é diferente, né? É um outro tempo. Outro tempo, É outro né? tempo. O Reverendo Francisco foi meu pastor, contemporâneo do Reverendo Teotônio, também enfrentou a dificuldade dele, contava que ele pregava no lombo de um burro e tal, aquela coisa toda, né? E o Reverendo Teotônio é bicicleta, né? Que usava bicicleta. Sim. Né? Mas hoje em dia é o desânimo do povo, né? Hoje em dia é muito diferente. Mas aí, onde eu quero chegar? Será que também esses pastores que estão desistindo, eles não foram chamados? O que acontece? Existe um chamamento, uma vocação. Exatamente. O que eu diria, analisando o tempo do Teotônio, o nosso tempo hoje, eu diria o seguinte a você. Vivemos uma época hoje em que a sociedade ela é líquida, ela é pós-cristã. Então, os valores de Deus, eles não são comumente aceitos. Entendeu? Então a igreja está na contramão mesmo, né? A igreja sempre esteve na contramão, mas mais do que nunca, nesse período ela está na contramão. Do mundo. Do mundo. Agora ela está na contramão até da igreja. Exatamente. O que Paulo quer dizer... Você está indo aqui e a outra igreja está vindo para... como é que pode isso? Acho que tem que explicar melhor. O que acontece? Hoje você observa que... existem igrejas, por exemplo, que já não estão mais sendo muito ortodoxas no ensino, no afã de terem uma boa membresia. A gente sabe disso. Tem igrejas que estão mais complacentes com as questões morais, né? E a gente faz parte de uma igreja que preza muito por isso, né? A igreja presbiteriana é assim, ainda que aqui ou acolá possa haver alguns desvios, mas a igreja, a denominação é muito séria nesse aspecto. Bom, e eu diria ainda o seguinte, nós precisamos, como pastores, né, olhar o lado bom do ministério pastoral. Claro que você vai falar, Carlos Henrique, mas isso aí não é só para o pastor não, mas para outras áreas também. Eu diria para você, concordo plenamente com você, mas eu vejo que existe um negativismo muito grande nas pessoas hoje, né? Nós precisamos saber olhar o lado bom do ministério pastoral. Por exemplo, você observar alguém que se converteu de uma maneira linda, como, por exemplo, a família do Valdeci, né? Num belo dia, a igreja muito vazia, porque os irmãos foram para o Rio de Janeiro para prestigiar a posse do antigo pastor. Eu fiquei aqui com pouca gente, sem música, e de repente eu faço um apelo, coisa que eu não faço sempre, né? A gente não tem muito esse costume, né? Vieram os três à frente, né? Uma coisa assim inusitada, né? Inusitada, a ponto de eu receber uma ligação de um presbítero da primeira igreja me dizendo, tinha um casal aí da nossa igreja domingo, o que aconteceu na sua igreja? Eu falei, o que foi? Aí ele me disse, a família inteira se rendeu a Cristo na sua igreja, faz décadas que eu não vejo isso não é coisa do nosso tempo. E realmente assim aconteceu, né? Paulo, preso, mas ainda assim preocupado com a igreja. Ele via as suas cadeias, ou melhor, ele via que em suas cadeias ainda havia um serviço a ser prestado na propagação do Evangelho. Né? As cadeias de Paulo, elas serviam para o engrandecimento do Evangelho. Quer ver um outro motivo de satisfação, de alegria? Ontem, por exemplo, eu estava, como eu comentei com vocês, lendo um livro já depois de meia-noite, antes de dormir. Comecei acho que umas 11 horas, entrei, já era 1h da manhã mais ou menos. De repente entra uma mensagem para mim no WhatsApp, só com o telefone. E aí eu fui ver que mensagem era aquela. Era de um ex-aluno meu de escola dominical, me convidando para o seu casamento. E eu falei, gente, primeiro que ele não tinha o meu telefone, né? Ele pediu a mãe dele por certo e quis me convidar para o casamento dele. Eu fiquei assim,
maravilhado com a lembrança dele, né? Com o carinho dele. Porque para muita gente dos nossos dias, isso pode não significar nada, Isaías. Mas para a gente que é de uma outra formação, a gente sente feliz quando a gente é lembrado, mas a gente fica triste quando alguém também se esquece de nós, né? Alguém que a gente foi muito importante, muito significativo naquela vida, a gente achava que havia uma relação de consideração e a pessoa não nos convida. Bom, e quando a gente fala sobre essa questão de você saber olhar o lado bom do ministério, eu diria para você o seguinte: saber contar histórias, saber contar boas histórias, lembrar também de bons episódios que aconteceram durante a nossa vida ministerial. Porque eu conheci um pastor que ele estava com um ministério assim muito difícil, mas você conversava com ele em todas as oportunidades que você conversava com ele só fazia uma coisa: ele só lembrava das coisas negativas que ele viveu no ministério. E eu ficava me perguntando, será que ele não viveu nada de bom? Eu sei que a gente sofre, eu sei que a gente luta, que a gente sangra, como disse o bispo Walter McAllister numa palestra que eu assisti há muitos anos. Mas, gente, não aconteceu nada de bom, ele não conheceu ninguém legal, nenhuma família se converteu durante o ministério dele para que ele destacasse. Então, a gente às vezes só fala de coisas negativas. Outra coisa importante aqui é valorizar os bons momentos. Se uma pequena coisa aconteceu na sua igreja, isso precisa ser destacado e ressaltado e deve te motivar para viver outras experiências positivas. Você tem que estar sonhando, vibrando, olhando com muita expectativa de que coisas boas venham a acontecer. Uma vida para baixo e triste não despertará nas pessoas o desejo de ser crente. Ainda hoje, o cristianismo é visto assim, mas precisa ser contagiante. Eu até ontem colhi uma frase que eu vou inserir aqui nesse estudo também, e devo postar brevemente na internet, uma frase que dizia o seguinte, mais ou menos o seguinte: se você como crente não é alegre, por mais que você passe por lutas, você está prestando um desserviço a Cristo. Porque o cristão, ele é alguém, apesar dos pesares, alegre. Ele vibra, ele sonha. O cristão, ele é assim. Então, esse ponto é muito importante. O pastor precisa ser alguém contagiado pelo Espírito Santo. Precisa alguém ser contagiante, alguém carismático, alguém que, apesar de todas as dificuldades, ele ainda consegue se manter animado, se autoanimando, né, por dizer assim, seria algo muito importante. Bom, o segundo ponto que eu queria ver com vocês rapidamente é falar um pouquinho sobre a simbologia do colarinho clerical. Vocês lembram que às vezes eu uso um colarinho clerical, domingo nós vamos usar um colarinho, que é a ordenação do Ricardo, né? Então, a primeira coisa que o colarinho clerical nos mostra, isso é importante, que nós trabalhamos como líderes, pastores, precisamos pensar, é que aquele colarinho clerical, ele não tem essa gola, né? Ele não tem a gola, ele lembra os grilhões que eram usados, aquelas correntes que eram usadas pelos escravos antigamente. Vocês devem lembrar daqueles filmes, né? Que havia igual um colar aqui, uma coisa grossa aqui no pescoço e uma corrente ao escravo, né? A gente vê muito isso nos filmes antigos. Esse colarinho, ele tem uma simbologia belíssima. O colarinho lembra que os grilhões usados pelos escravos, faz uma metáfora aqui, né? Que os grilhões usados pelos escravos apontam para a realidade que nós somos escravos de Cristo e servos do povo. Quando nós somos chamados por Cristo, nós não nos pertencemos mais. Nós agora pertencemos a Cristo, vivemos para Cristo e também para o próximo por amor a Cristo. Quem trouxe esse colarinho? Foi um escocês. Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Tá, mas deixa eu explicar. Quem criou esse colarinho
foi um pastor escocês. Isso recentemente? Não, isso em 1864, mais ou menos, na década de 1860. Nova Vida. Não, isso aí é antigo, 1860, quando foi criado. Não sei, mas... Não, aí vários pastores já usaram isso. E é igual do padre? Por que que... Não é exatamente igual. O que acontece? Quando isso foi criado para dar uma roupa que fosse simples, que fosse uma roupa que identificasse o ministro, o pastor, mas que tivesse uma certa simplicidade e não aquela pompa toda que a igreja romana usava. Todos aqueles paramentos usados pela igreja romana, mas era uma roupa que todos identificariam o ministro, que ele era de fato um pastor, era alguém que trabalhava no serviço de Cristo. Bom, e aí, por exemplo, no Brasil, nós temos algumas igrejas que utilizam, né? Nós temos, por exemplo, a Nova Vida é uma delas, né? A presbiteriana também, a igreja anglicana também usa. E essas aí, da Fiel e tal, elas quase não tem uma... Não aceito, não. Não, muitas não há uma... É porque não há uma obrigatoriedade, mas alguns gostam, outros não gostam. Tem pastores batistas que usam, tem pastores até da Assembleia de Deus que usam, mas geralmente você não encontra o pastor da Assembleia usando, o pastor da Batista usando, é um ou outro que faz uso. Caio Fábio, na época do Caio Fábio, usando. Você viu ele usando então, presbiteriano, Ele usava até como é que chamava aquilo? Uma toga, Alguns usam. Eles usavam muito lá na Tiradentes, né? Lá eles usam porque é uma igreja mais tradicional, uma igreja que tem mais uma ideia litúrgica mais rígida. Então, essa é a simbologia. E aquela partezinha branca, ela tem uma simbologia da dignidade do ministro, do trabalho que o ministro faz, né? Do seu ofício, do seu dom. Então, se ele é um escravo de Cristo, ao mesmo tempo também ele é revestido de uma dignidade. A dignidade de Cristo, ela também é comunicada a ele. O ofício que ele exercita é de muita dignidade. Então, ele nunca deve se esquecer disso. Que por mais que ele seja simples, por mais que ele seja humilde, por mais que não o valorizem, ele é o ministro de Cristo. Existe dignidade para aquilo que ele está fazendo. Então, eu estava pensando esses dias muito a respeito da minha própria vida, né? Estou com 50 anos, o que eu quero da minha vida, o que mais que eu aspiro. E eu fiquei pensando comigo mesmo, assim, gente, eu posso até fazer mais alguma coisa na minha vida, posso fazer um outro curso, eu posso estudar mais, eu posso até, sei lá, ter uma outra carreira concomitantemente com o ministério, mas o ministério, ele me satisfaz. O ministério, ele é sublime. Eu não preciso dizer para ninguém que eu sou... Me contagia. Eu não preciso dizer para ninguém que eu sou advogado, que eu sou pós-graduado na área ambiental. Para mim, o que mais vale é o fato hoje. Não que eu despreze a minha formação, não é isso. Mas eu me sinto muito satisfeito em ser pastor. E entendo que esse ministério ele precisa ser exercitado com muita paixão para que ele recupere a dignidade perdida diante de tantos escândalos, de tantas coisas que têm ocorrido. Então nós precisamos de gente falha, pecadora, mas com essa disposição de acreditar que Deus vai trabalhar na vida dele. E aí, outra coisa importante aqui, mais um ponto que eu vejo que é importante para o pastor vencer e ele conseguir se superar nesse trabalho da revitalização de uma igreja. Ele precisa dizer não à solidão. Um dos grandes problemas que os pastores enfrentam é que eles são muito solitários. Alguns, talvez por um receio de mostrar sua humanidade, eles ficam muito reclusos, eles mantêm uma certa distância das pessoas. Outros têm uma dificuldade enorme de encontrar um tempo para algumas atividades, dentre elas
ter um tempo com um amigo, um tempo com um outro pastor, com outro colega, são problemas que a gente encontra. E como os amigos são necessários para a nossa espiritualidade. Paulo era amigo de Timóteo, Timóteo era amigo de Paulo, Paulo foi assistido por Epafrodito num momento difícil da sua vida, Paulo recebeu a visita de Estéfanas, Arcaico e Fortunato, que trouxeram a ele um alento muito grande numa hora difícil também do seu ministério. Filemon, exatamente, são coisas que a gente lembra, passagens que a gente lembra que são muito importantes. E aí eu digo também, em relação à solidão pastoral, desenvolva relações profundas e duradouras com os seus pares, com outros pastores. E aí eu reproduzo aqui uma frase que eu escrevi, né? Que eu criei, que é a seguinte frase: em uma época de relações líquidas, eu acredito em amizades sólidas e consistentes. O pastor precisa de ter amigos. O pastor não pode ser alguém... Ter vida social, né? Ter vida social. Ele não pode ser fechado. Ele não pode ser alguém também estranho ou esquisito. Ele tem que ser uma pessoa muito natural para esses dias. Ouvir uma boa música. Ouvir uma boa música no teatro, ter uma vida social. Exposição. Exato. Por exemplo, não se converteu ainda, mas esse rapaz que tem vindo aqui várias vezes, o percussionista, né? Se eu não estivesse na programação do Teatro Municipal... O Diego, né? Ele veio domingo passado, no aniversário. Ele veio direto do show para cá. Sentou lá na frente. Falei sobre ele. Você estava aqui atrás, né? Aqui fora. E aí você vê, ele veio para cá direto. Ele é esposa do filho. Exato. Então é muito importante que a gente tenha essa maneira de agir para alcançar outras pessoas, né? É o nosso trabalho. Mas ninguém é igual, né? Aí cada um tem uma personalidade. Então, tipo assim, você é mais espontâneo, então, o outro pastor é mais, o outro Ricardo tem outras qualidades, outro jeito de ser. E outras, assim, percepção da vida, que é... Outro jeito de ser, exato. O que a gente percebe é o seguinte, é que a solidão, ela nunca é boa. A solidão, ela é boa assim, eu costumo dizer assim, é legal estar sozinho quando eu sei que está Ângela no quarto dela, Égida no outro quarto, e eu estou na sala, mas eu não estou sozinho, né? O ministério pastoral não deve... Passa no WhatsApp do mas o pastorado, ele não pode ser solitário, porque você tem que abrir o coração com alguém. Você também tem que conversar sobre as suas demandas. Você tem que orar com outra pessoa, entendeu? Senão você carrega um peso extremamente grande. Você se sente mais santo, né? Não quer se envolver, não quer ter uma vida social, não quer ter, né? Se sente mais santo, é isso? Também tem esse lado. Alguns não querem se mostrar. Porque quando você se mostra, é natural que as suas dificuldades sejam percebidas. Quando a gente se apresenta muito, se mostra muito, e o pastor se mostra porque ele prega, ele fala, né? Às vezes causa uma estranheza. A gente olha para ele é tão diferente de nós que aquilo às vezes nos incomoda. Então alguns preferem ser mais reservados também. Bom, e aí, outra coisa interessante, ele precisa desenvolver relacionamentos sinceros, e relacionamentos sinceros são aqueles em que nós podemos ser francos sem grosseria. Nós precisamos ter gente que a gente possa conversar, trocar ideias. Como disse Os Guinness, que é um autor anglicano, nada é mais estimulante do que amigos que falam a verdade em amor. Nada é mais estimulante do que amigos que falam a verdade em amor. A gente precisa de pessoas que falem para nós aquilo que a gente carece de ouvir, entendeu? Então, essa liberdade, essa maneira de agir, ela é fundamental. Paulo teve, isso que eu já falei, já antecipei, Paulo teve todo esse cuidado. Outra coisa interessante de frisar, Paulo, quando esteve se escrevendo à igreja de Filipos, Paulo diz que Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Quando ele fala à igreja da Galácia, ele fala Paulo, apóstolo de Cristo. Então, olha a diferença de uma igreja para outra, porque em Filipos ele estava entre amigos.
Já em relação à igreja da Galácia, o seu apostolado estava sendo questionado. Portanto, ali ele faz questão de dizer que ele é apóstolo. Ele defende o seu apostolado. Mas em relação aos filipenses, não, porque em Filipos ele era reconhecido, ele era amado, ele estava entre amigos. Né? Isso é importante que se diga também. Vamos dar alguns exemplos práticos de como as pessoas lidam e devem lidar nesse processo de revitalização. Alguns erros cometidos que devem ser evitados, primeiramente falando. Reclamar da liderança, só observar os defeitos dos membros. Existem momentos em que o pastor está tão negativo, ele está tão mal, está tão para baixo, que ele acaba por reclamar da liderança e também só observar o que há de errado nas pessoas. Claro que existem erros na liderança, existem erros em nós, existem erros nos nossos irmãos, existem defeitos neles também, mas esse não pode ser o nosso foco primeiro. O apóstolo Paulo, ele tinha por hábito, ainda que ele visse algum tipo de falha ou defeito, ele olhava sempre o quê? O lado positivo das pessoas. Isso é muito importante, você observar as qualidades. Atitudes que devem ser potencializadas nesse exercício da revitalização da igreja. Aproveitar as oportunidades. Agradecer a Deus pelos pequenos êxitos que acontecem na igreja. Se recicle, vá a congressos, faça um curso, avalie as atividades que tem realizado. Não tenha medo de ser mais atual. Existem alguns pastores que eles ficam, parece que lá nos anos 50, anos 40. Eles se esquecem que a tecnologia mudou, que tudo mudou, nós estamos numa outra época. Mesmo quem mora numa zona rural tem acesso às informações via internet, recebem literatura na porta de casa, através dos correios ou de uma transportadora, ou baixam um livro no Leve ou no Kindle. Ou seja, as pessoas estão num novo momento, numa época diferente, e nós precisamos dessa atualização. Né? Assim como o profissional comum se atualiza, o advogado hoje que não sabe usar a internet, ele está frito, porque tudo hoje é eletrônico, não é? Então é complicado para ele. E aí, um dos pontos importantes na revitalização é ser tradicional, mas não ser tradicionalista. Ser alguém que mantém a sua herança espiritual, da sua denominação, valorize essas coisas, mas ao mesmo tempo não ser aquele cara excessivamente tradicionalista. Não, o púlpito tem que ser esse até o último dia, até o dia de Cristo voltar, porque esse era o púlpito do pastor fulano de tal, que foi o fundador da igreja, pregou aqui, não pode mudar. Mas irmão, está cheio de cupim. Entendeu? Mas não pode mudar, entendeu? Aí está todo mundo com um púlpito diferente, uma coisa diferente, você ainda faz um negócio antigo ali. Então, ser tradicional, mas sem ser tradicionalista. Por exemplo, eu falei do colarinho clerical. O próprio colarinho clerical hoje eu uso muito pouco, porque ele é um símbolo de humildade e simplicidade, mas as pessoas entendem o colarinho clerical como um símbolo de altivez, de ostentação, de diferenciação. Então, em vez de aproximar as pessoas, ele até atrapalha um pouco. Então, por esse motivo, eu só uso em ocasiões especiais, casamentos, ordenações, coisas assim. Converse com a sua liderança, esclareça suas intenções e sonhos. Isso aqui é algo fundamental. Nem sempre se tem essa liberdade, mas, dentro do possível, o pastor é aquele que pensa na igreja, como disse o reverendo Jeremias, da 8ª Igreja de Belo Horizonte. Se existe alguém que pensa 24 horas na igreja, esse alguém é o pastor. É o cara que vive pensando na igreja. Vai dormir pensando na igreja. Vai! E pensa nos irmãos que estão com problema e estão doentes. É ele que outros irmãos ligam, entendendo que ele tem que saber como está o irmão e a irmã que estão internados. Então, tipo assim, como se ele fosse um órgão oficial, né? Uma veja, entre aspas, não é?
alguma coisa assim. É o cara que sabe a última notícia, é o G1. Ele é o G1, ele tem que saber como é que está irmão fulano. Geralmente é notícia negativa. Como é que está o irmão fulano, como é que está a irmã fulana. É uma true news, mas é uma fake. Não é. Né? Parece até que ele está querendo receber a notícia que não está bom. Ou então o motivo, não é o caso do Isaías, lógico que não. Ou então dizer assim, mas como o senhor não sabe como é que está o irmão ou a irmã? O senhor não é um pastor? O senhor tinha a obrigação de saber. Né? Gazeta. Né? Então, conversar com a sua liderança, esclareça suas intenções e sonhos, o que você sonha para a igreja. Peça a Deus que o coração deles também seja movido, que eles trabalhem junto com você nesse propósito. Mas se o pastor é isolado, se isola, a igreja também se isola. Se isola, perfeito. Tem que ter uma interação. E se o pastor tem essa interação, aí também a igreja vai... Sim, claro. Ele deve ser alguém acessível. Bom, veja só, vocês devem lembrar o exemplo aqui de quando roubaram o nosso notebook, né? Foi uma tristeza, um balde de água fria. No dia de ação de graças, eu vim pregar e descobri que haviam entrado aqui e levado o notebook. Eu mudei o sermão que eu ia pregar. Tentei não me abater, porque eu estava triste. Eu estava triste, o Maurício também ficou triste pra caramba, porque é uma coisa até pequena, hoje em dia não é tão caro, mas aquilo abate a gente, né? É algo da igreja, é um dinheiro que é suado dos irmãos e tal, e alguém levar assim, e a gente ficou muito abalado. Mas à noite, quando eu fui pregar, me veio uma disposição, uma esperança, e eu comecei a falar com o teu exemplo da irmã de Mel Williams, lá no Morro da Mangueira, que a casa caiu, aquela coisa toda, e que ela ficou muito triste, e que Deus falou com ela enquanto ela orava, que se aquela casa não caísse, uma outra melhor não poderia ser erguida, e aí vieram ajuda de tudo quanto é lugar, e ela envergonhada, porque a única casa que caiu no morro foi a casa da igreja, da missão. E aí vieram recursos de todos os lados. E eu falei, eu acredito que esse evento negativo que aconteceu aqui conosco, ele vai servir para que nós façamos coisas que até então nós não estávamos conseguindo fazer. O curioso é que o bandido entrou ali para aquele quarto, Sim. desceu no banheiro. E nós ficamos batalhando para fazer a obra e acabamos saindo. Na porta da igreja, quando eu saio ali, uma irmã virou e falou assim, pastor, na segunda-feira eu vou comprar pela internet um notebook para a igreja. Não fale para ninguém, mas eu vou comprar do notebook. Conseguimos um relógio digital para ali, fizemos uma série de coisas que eu nem vou lembrar, só Isaías tem lá isso anotado. Os bancos, todas as cadeiras também, tudo estava precisando de uma ajuda, e a partir daquele momento essas coisas todas aconteceram. O som caríssimo que nós compramos também, tudo isso aconteceu nesse período. Então, essa disposição, essa motivação no ministro, ela é fundamental para que a igreja... Exatamente, para que a igreja se desenvolva, para que ela cresça. Bom, e aí mais aqui, o meu texto diz assim, olha, transforme os empecilhos em grandes oportunidades. Foi o que nós fizemos. Houve um empecilho, uma coisa triste, uma coisa chata, mas ela se tornou uma grande oportunidade, né? Outro item importante aqui, goste do ministério e goste da vida. Goste do ministério e goste da vida. Não viva sempre acabrunhado e triste. Eu sei que haverão momentos, né, acontecerão momentos de tristeza, né, corrigindo, acontecerão momentos de tristeza, mas goste da vida, seja alegre, porque isso vai ser algo a contagiar outras pessoas. Eu lembro que aproximadamente há uns 8 anos, eu fui ao Maracanã e eu era pastor, né, novo na igreja, uns 8 anos mais ou menos, ou mais um pouco, e eu coloquei a foto na internet. E como eu era pastor de uma igreja lá em São Gonçalo, num bairro muito humilde, eu pensei comigo, qual será a reação das pessoas, eu no Maracanã com a minha família, com a blusa do Fluminense, todo mundo ali. Rapaz, e aí foi muito interessante que quando eu postei a foto, quase em ato contínuo, um garotão lá da igreja colocou assim, ele usou uma expressão popular, né, que eu vou usar aqui para vocês, que não faz parte do meu vocabulário, mas é o que ele falou. Ele disse, caraca,
O pastor também gosta de futebol, cara, que legal. Então, tipo assim, ele viu que eu também era humano, que eu também gosto das coisas boas, normais, né? E tal. Aquilo trouxe um impacto muito interessante. Tenha lazer, se for possível, e sob a orientação médica, descubra um esporte ou uma atividade física. Eu preciso fazer isso. Entendeu? Tenha talvez um hobby, alguma coisa que te traga muita paixão. Porque, não é? A gente precisa ter essas coisas. Né? Cuide da doutrina. Olha que coisa interessante. Cuide da doutrina, mas cuide de si. E aqui eu tenho que cuidar mais ainda. Vá ao médico. Tente melhorar a alimentação. Amém, Senhor. Tente alimentar-se melhor, não é? Valorize o convívio com sua família. Não tenha receio de passear. Tá fazendo coisa boa, né? A pessoa com depressão que estava no shopping, aqui um exemplo que eu quero dar, né? Eu estou lembrando aqui que uma ocasião a gente fica culpado às vezes de passear, de sair, de se divertir. Os pastores têm esse grilo às vezes, sabe? E em contrapartida você vê pastores aqui com uma tranquilidade tremenda. Tem um pastor de uma igreja aqui em Caraí, não quero dizer o nome, nem quero que vocês digam. Ele, tipo assim, ele não se importa, ele leva a vida dele. No outro dia eu passei estressado, correndo na rua, andando rápido. Ele estava saindo da academia às 11h30 da manhã, tranquilão na academia. E não está aí não. E aquilo, em vez de ser negativo para ele, o fato de estar na academia às 11h30 da manhã, não, aquilo é positivo. Ele é muito conhecido aqui em Caraí. E aí o que acontece? Aquilo é bem visto. Porque ele está numa pegada semelhante à pegada das pessoas que são da igreja dele. Então ninguém vai falar assim, pastor anda por aí na academia. Não, ninguém vai falar isso. Muito pelo contrário. Mas tem cada coisa, falam. Outra coisa interessante que eu ia falar aqui agora. Uma ocasião eu me preocupei muito com uma irmã, fiquei muito preocupado. Fiquei pensando que alguma coisa extrema fosse acontecer com ela e tudo mais, tal. Sabe o que aconteceu? Quando eu chego no shopping, aquela mulher que estava cheia de depressão, estava no shopping com um sorriso de orelha a orelha. Faz bem, pastor. Com um sorriso de orelha a orelha. E aí eu fiquei pensando, tudo bem, pode ser a terapia dela, mas quando ela me ligou, ela me falou de uma tal forma que eu pensei, gente, essa mulher vai dar cabo da vida. Falei, o negócio dela é sério, mas ela estava ali sorridente, numa alegria só. Eu falei, meu Deus. E muito se deve isso a não ir para a igreja. Pastor, não estou indo para a igreja não, porque eu estou assim. Mas estava mas no shopping a pessoa vai com uma vibração tremenda. Outra coisa interessante aqui, aconteceu também com um casal, a mulher dizendo que parecia que ia se separar do marido, não tinha mais jeito. Na semana seguinte ela estava viajando para fora do Brasil, fotografando um avião, agarrada com o marido. Eu sei que Deus faz milagres, mas me espantou a rapidez daquele milagre que Deus fez. E também o meu conselho não é tão poderoso para mudar as circunstâncias tão rapidamente. Quando ele falou aí do alimento e tal, falou não tem na parte aí, toma um bom vinho. Paulo já falou, né? Paulo já falou sobre isso. Paulo já falou sobre isso. Agora, outro ponto importante aqui. Outro ponto importante. Sonhe com a sua cidade, sonhe com o seu bairro. Eu fico pensando em relação ao Ricardo, que vai ser ordenado, que ele não saia aqui da Betel, que ele fique aqui na Betel. Por quê? Mas porque Ricardo não pode sair de perto de você? Você quer segurar o cara aqui? Não, não é isso. O que eu penso é o seguinte, é muito ruim quando você vai para um lugar, ser pastor, e você não sonha com aquele lugar. Você não vibra com aquele lugar, você não tem um projeto de vida ali. Mas tem pastor que sai de um estado, vai para o outro e tal, vai lá e para cá. Tem uns que fazem isso, mas veja só, o quanto a família sofre, né? O cara não tem paradeiro, ele vive toda hora tendo que se readaptar e não há uma ligação dele com aquela localidade. Segundo pesquisas, os melhores pastorados são os pastorados longos, quando a pessoa fica durante muito tempo na mesma igreja. Isso por quê?
Porque você conhece o lugar, conhece o bairro, você tem vínculos, você sabe como lidar com cada tipo de pessoa, com a cultura local, tudo isso. E você sonha com aquela cidade. É aquela cidade que você quer andar por ela, você quer ver as pessoas se convertendo ali. É aquela cidade que você se sente chamado por Deus para trabalhar naquela região. Mas se ele não tiver oportunidade naquele local? Eu tinha, vou contar o meu exemplo. Eu estava em outra cidade, estava em São Gonçalo. Fiz um trabalho muito amoroso lá, um trabalho muito bom. Mas sempre que eu andava pelas ruas de Icaraí, eu andava por aqui, eu pensava, poxa, meu Deus, como eu gostaria de pastorear Niterói. E, se possível, pastorear o meu bairro. Se possível, pastorear Icaraí. Aquilo parecia algo impossível de acontecer, né? Distante, porque você não encontra muitas igrejas e as possibilidades são curtas, né? E aí surgiu a oportunidade de eu vir para cá. Então, um lugar que você ama, um lugar que você sonha com ele, de preferência, né? Porque, como eu falei, os ministérios eles são longos, esses são os melhores ministérios. Eu acho assim, pastor, que falando pela minha vida, né? Isso não acontece só com a questão do pastor, né? De amar o local. Eu vou falar por quê? Porque eu, em 2000, eu me mudei para o Rio de Janeiro e fui morar em Fortaleza. Fortaleza. E eu, durante todo esse tempo, eu sempre falava para as pessoas, eu ainda vou voltar a morar em Niterói. Eu ainda vou voltar, e hoje eu estou aqui. Estou aqui a 2 minutos a pé da casa da minha mãe, encontrei a igreja aqui. E é essa coisa, esse vínculo. E outra coisa que é a leitura que eu faço, pelo que você já colocou aí e tudo mais, é que em relação a Betel, Deus, ele opera em nós o querer e o realizar. Sim. O querer realizar dele, né? Não é o nosso. E eu fico vendo esse processo, o Ricardo Neto, sendo agora ordenado a pastor e tudo. Como é que a igreja cresce? Por exemplo, o pastor fala, eu tenho que saber da vida de todo mundo. Você fala assim, mas chega. E qual é o limite disso? Com 1000 pessoas vai saber da vida de todo mundo? Não tem como. E aí precisa de pastores. Exatamente. Só que antes da igreja crescer, precisa o quê? Capacitar pastores. Capacitar. Eu vejo isso. A experiência, o crescimento. Porque senão a demanda vem e você Esse não está bairro preparado. clama por Jesus. E essa região aqui, Tem muito, na Betel ficava na rua João Pessoa, ali lá. Perto da Leotinho de Oliveira. E era uma casa pequena, né? E nós estávamos lá para reformar e tal, tinha comprado até o projeto, né? Aí isso surgiu aquele boom, né? De compra de imóveis e tal, aquela coisa toda aqui em Niterói, né? Aí surgiu a proposta, apareceram os corretores para fazer a proposta dessa permuta, né? Vendermos lá, né? E virmos para cá, né? Aí eles prepararam, fizemos a permuta e tal, eles prepararam tudo aqui, né? Era uma residência, você viu? Lá era também uma residência. E muita gente reclama, lixos. Reclama. A minha irmã, que vai com ela lá para cá. Ela fala aí. Aí minha irmã vai falar hoje. Né? Aqui vai a Betel. Eu passo lá também, Jussara, ela tem a missão de Jussara, o marido dela. Tá bom, já. Mas onde eu quero chegar? Já bota as coisas. Mas onde eu quero chegar? Nós viemos para cá, mas nós viemos nesse bairro. Você está aqui, a Regina está aqui, e outras pessoas. Se nós não estivéssemos aqui, você não estaria na Betel. Não sei, mas você estaria, né? Gente, por exemplo, nós somos de uma época. Um abraço. Nós somos de uma época que. Eu sou de uma época que a igreja, as pessoas iam morar no bairro. Não eram tantas igrejas como nós temos hoje, né? Então, a minha igreja lá era um exemplo disso, lá no Fonseca. As pessoas iam morar no bairro por causa da igreja. Gente que morava em Alcântara, morava em Barreto, São Gonçalo, pensava assim, meu grande sonho é morar perto da igreja. E elas conseguiam realizar esse sonho porque queriam estar mais próximas da igreja, do trabalho que era realizado ali.
Então, olha que coisa interessante. Um amigo meu, por exemplo, o Leneci, ele era lá de cima, de Alcântara, veio morar aqui por conta da própria igreja. Então, é aquela questão de você realmente sonhar com a igreja, sonhar com o bairro, desejar ver o trabalho crescendo ali. Bom, estou terminando já, mas um outro ponto importante que tem acontecido com muitos pastores e líderes é o chamado burnout, né, que tem promovido assim um esgotamento muito grande no pastor e nos pastores, não só nos pastores, mas em líderes de modo geral. E nos pastores, o que acontece muito, a gente ouve muito falar, é que eles perdem completamente o burnout. Eles Queimar, sentido né? queimado, Então, tipo assim, o cara sente que parece que nada mais faz sentido, nada mais o alegra, né? Ele não sente prazer no que ele está fazendo. Ele está completamente queimado, né? Bom, e depois de dizer isso, um outro ponto importante nesse processo de revitalização, a partir do pastor, é o pastor também cuidar da sua vida devocional. A necessidade de oração, pouca gente ora, alguém disse que pouca gente ora porque não quer ser transformada. Porque quando a gente ora, a gente, mais do que receber bênçãos de Deus, nós somos transformados por Deus. Então a oração tem sido muito negligenciada e poucos pastores oram regularmente. Alguns só oram nos momentos de culto, mas não têm o hábito da intercessão, da oração. E aí é interessante um episódio que eu já contei aqui, de um pastor que estava muito desanimado com o ministério, quase que vivendo um burnout, chegou para o amigo dele e falou assim: meu amigo, vamos comigo a um congresso, eu preciso de um congresso, dizem que esse congresso é demais, você vai ao congresso, você volta outra pessoa, você fica para cima, você se sente renovado, eu preciso ir nesse congresso, só que eu não tenho força nem de ir sozinho, vamos comigo. Aí um amigo falou para ele assim: não, eu não vou com você, porque a ênfase da minha igreja é o sermão. Aí ele falou assim: deixa isso para lá, vamos comigo, rapaz, eu pago até o seu congresso, eu pago o congresso, vamos comigo, eu preciso de você. Aí ele falou para o amigo de novo, o amigo disse para ele: eu não vou com você porque a ênfase da minha igreja é o sermão. E pela última vez, o amigo insistiu e ele respondeu: eu não vou com você porque a ênfase da minha igreja, você não entendeu? A ênfase da minha igreja é o sermão. Eu acredito que nós devemos ser mão para aquele que está caído, aquele que está prostrado, e levantá-lo, e soerguê-lo, e reanimá-lo. Eu acredito nisso, eu não acredito em mágicas desses congressos. O que você precisa é de alguém que seja a mão para você, né? E quando a gente pensa na nossa caminhada pastoral, nós precisamos, assim como Paulo foi em relação a Timóteo, e outros foram também em relação a Paulo, nós precisamos de gente que seja como um sermão para nós, alguém que estenda a mão para nós, alguém que não desista de nós, mesmo nos piores momentos que nós enfrentamos. Nós precisamos de pessoas amigas que estejam conosco. E, por fim, houve também uma outra história muito interessante. Um pastor perguntou à sua congregação qual era o lugar mais santo do templo, né? Já contei isso aqui também. E aí uma pessoa disse assim: para mim são os bancos da igreja, porque nos bancos se assentam os santos do Senhor. Aí o outro falou: não, para mim o lugar mais santo da igreja é o púlpito, porque é no púlpito que a palavra é pregada, é dali que sai a mensagem de Deus ao nosso coração. E aí cada um dizia uma coisa. Finalmente o pastor deu a resposta que ele queria. Ele disse: olha, é óbvio que não existe um lugar mais santo e menos santo, mas dentro dessa pergunta que eu fiz, o lugar mais santo da igreja seria a janela, porque a janela aponta para a dimensão de que tudo aquilo que nós aprendemos aqui só faz sentido se nós vivenciarmos lá fora, no dia a dia da nossa vida. Ou seja, nesse processo de revitalização, nós precisamos pensar a igreja para fora
do templo, pensar a igreja para a rua, para as pessoas que estão lá fora, atender a essas demandas, falar sobre os assuntos que elas estão buscando direção, falar sobre aquelas questões que elas estão se atrapalhando no dia a dia da vida delas. E para tudo isso, o Evangelho de Jesus Cristo tem uma resposta. Então, eu finalizo aqui dizendo que a revitalização da igreja a partir do ministro, do pastor, ela precisa realmente ser vivenciada por um ministro que encontra alegria no que faz, que encontra prazer no que faz, que sente felicidade em pastorear, um pastor que sonhe com a igreja, que tenha objetivos com a igreja, um pastor que não seja isolado, que não seja sozinho, mas que ele tenha bons relacionamentos, bons colegas ao seu lado, para ele poder também se reanimar e ter com quem abrir o coração, né? Então, uma volta à devocionalidade, o dom que há em nós precisa ser reavivado. A gente não pode deixar que o nosso coração fique seco, que a gente fique frio, que o nosso olhar só contemple coisas negativas. Há muitas coisas boas à nossa volta e elas devem regar e alimentar a nossa caminhada, a nossa jornada.